Albertina era uma vaca de beira de estrada, igual a todas as vacas que, quando a gente passa, a gente vê pastando nas fazendas. Mastigava 4 vezes ao dia, abanava aquele rabão para espantar mosca, aquele olhar lento. Mas a alma de Albertina era outra coisa. Ela tinha aquele encanto, aquela vontade, aquele desejo de alma de passar para o outro lado da cerca. Ela tinha aquele olhar molhado de esperança. Ela queria ser uma vaca estradeira. Sabia que tinha o campo, que tinha o céu, que tinha o mundo para poder botar os seus cascos. Ela não era uma vaca triste, não. Ela tinha esperança. Esperança não combina com tristeza. E ela ficava assim, pensando, uma vaca pensadeira, é isso. Ela ficava imaginando como seria, o que tinha depois da cerca, do outro lado da cerca, fora da cerca. Ela ficava pensando e nos pássaros que assoviavam, se tinham vacas que sabiam copiar os pássaros, se tinham vacas que dançavam balé, se tinham outras vacas que usavam das palavras, que brincavam de telefone sem fio, sei lá. Mas como uma história puxa a outra, as vacas começaram a olhar e pensar diferente com toda aquela imaginação da Albertina. E as vacas que estavam ali pastando começaram a virar vacas inventadeiras. Ficavam inventando, ficavam imaginando o outro lado da cerca. Mas não é que um dia aconteceu de uma égua enorme, bonitona, poderosa, exibida, pá, rompeu o arame farpado e tuf, tombou a cerca. Vocês não têm ideia. As vacas se olharam, e era só seguir viagem, prontas para ir ver tudo que já tinha imaginado. Claro que tinham sido incentivadas por Albertina, mas olharam, já quase pé na estrada, e Albertina nem se mexeu, ficou ali parada. Nossa, mu, mu! Elas diziam, você não vem? Vem para a estrada! Gritavam, né? Mugiam, quer dizer. E nada. Albertina olhou, ficou ali. E aí começou a sentir saudade dos pássaros que cantavam, das histórias, da música, da dança. E parada, no susto, cerca aberta. Percebeu que os pássaros continuavam a cantar, estavam lá no céu e, de repente, com aquele vento, com aquele som, eles formaram uma seta. Era o que ela precisava. O caminho estava ali. E agora eu vou ler. Ela entendeu que era hora de seguir. E foi no seu passo de vaca, pensadeira, com vontade de estrada e com o seu olhar molhado de esperança. Lá de cima, os pássaros bateram as asas para ela. Minha história, Andréia, faz uma adaptação do livro Albertina, a Vaca Estradeira, texto de Cris Dias e imagens de Ana Terra, do selo da Combina. Gente, é um show. Se eu conseguir fazer um filminho, eu vou colocar a capa do livro e outras coisinhas mais. Mas claro que eu vou contar como é. A capa do livro é vazada, aonde tem um formatinho de vaca no meio de um pasto enorme, super bonitinho. Eu vou dizer que muita coisa que eu vou contar foi a própria Ana Terra que num curso falou. Uma moça encantadora, uma doçura. Eu já gostava dela, mas eu não conseguia identificar o ser, a pessoa. E agora, então, se gostava, gosto muito mais. E vocês não têm ideia. Depois eu conto dessa Cris, que não conhecia também. E que delicadeza. É um livro que você tem que ler
devagarinho, porque ele é poético, ele tem cada fala. Logo na primeira página, entre tantas coisas que se descreve, ela coloca assim: ela sabe que tem todo o campo nos pés e todo o céu na cabeça. Do outro lado, tem um quadradinho verdinho de pasto e a vaca Albertina em branco, como se fosse um vazado, como o vazado da capa. E é o quadrado pequeno, então fica uma margem em volta grandona. Virando a página, essa margem diminui um pouquinho. O pasto continua lá, verdinho, florzinhas delicadas, assim, muito sutil. E lá a vaca vazada, o brancão. Nesse ponto, tem lá Albertina transbordou. Estava cheia, farta, gorda de tanta ideia. De olhadeira e pensadeira, se transformou então em vaca faladeira. O texto é muito mágico na forma de estar escrito aqui, como se fosse escrito à mão. Viramos a página e, claro, aumenta a ilustração, como se estivesse indo para as bordas, como se essa cerca estivesse se ampliando. E então tem só um pedacinho da vaca, o branco, né, o vazado da vaca, e lá de fora os pensamentos da Albertina. Então já começam a aparecer peixes, coelhos, outras folhagens, acho que até um balãozinho de ideias. Vira a página, mais amplo ainda. Nós vamos ultrapassar o livro daqui a pouco, gente. Aí tem a égua toda poderosa, uma égua assim que a gente percebe mesmo, até um tom de arrogância, mas é porque ela é linda mesmo, ela é exibida. E flores e a cerca derrubada. Sim, o sol gigantesco num cantinho da ilustração. E aquela égua empinada. Vira a página, tá lá. Sem dúvida, a ilustração ocupa uma página inteira, ultrapassa aqueles limites como se fosse um quadro. Ela tá lá vazada no meio do gramado, com árvores, com cerca derrubada, mas continua olhando para o chão, ruminando como uma vaca. Vira-se a página, cada sopro do vento uma nova forma fazia. E ela então, com esse espaço, essa imensidão, percebe os pássaros lá em cima no canto da página. Ela é uma vaca robusta, grande e vazada. E você percebe que o jardim que está na composição está entrando dentro desta vaca. Na outra página, sim, é a seta dos pássaros. É lindo, eles são coloridos e tem pássaros sem cor também, como se fosse só um desenho. Então temos todos nós. Ah, isso é a interpretação, mas é que é tão lindo. Então foi quando eu li para vocês, ou não, seus olhos foram se acostumando com o movimento e aliviando o susto, até que os pássaros gentilmente formaram uma seta apontando o caminho. Então vem a parte final. Sim, a página toda em branco e somente a vaca, toda ilustrada de jardim. Metade dela, robusta, enorme, e todas as ilustrações que estavam naquele pasto estão dentro de Albertina. É maravilhoso. No final, a última página conta a história e eu gostaria de ler para vocês, que é um pouco da história da Cris Dias, que eu conheci há pouco. Mas eu não vou ler porque vai ficar grande e eu gostaria muito que vocês tivessem esse livro, porque é um encanto. Como eu falei, num curso com a Ana Terra, ela explicou suas ilustrações, seu processo criativo. Eu continuo com o Tobias aqui, que late na hora que ele se emociona com a história. Quando eu pedi o livro, aconteceu uma coisa incrível. Além de vir o livro, veio num saco de pão, que eu estou mexendo para vocês perceberem, lacrado com um pedacinho de cera num carimbo e uma carta da Cris. E claro, vieram outros mimos, que isso eu vou agradecer pessoalmente para ela. Para vocês, convido todos. Se vocês são uma vaca como a Albertina, que tem curiosidade de saber o que tem do outro lado da cerca, fora da cerca, vem comigo, vamos continuar com as histórias que nos levam para esse lugar. Até mais.